que é o problema da remoção? Por que ele é tão complicado, né? Vamos, antes de ver pronto o resultado, vamos pensar juntos aqui, olha. Na busca, eu descendo esquerda ou direita de acordo com o valor da chave, até encontrar, ou chegar num apontador nulo e saber que não encontrou, não existe, não está lá na árvore. Inserção, a mesma coisa, só que quando chega no final, eu tenho que pendurar o cara ali. Qual que é o problema da remoção? A remoção começa tão simples quanto, começa com uma busca. Tá? Eu vou começar fazendo uma busca. A gente pode até usar a nossa amiga ali, ó, né? Essa nossa árvore que eu posso começar fazendo uma busca. Vamos dizer que eu faço a busca pelo 4, quero remover o 4. Vou descer à esquerda, à direita, não vou simular de novo, é a busca como a gente conhece. Quando eu chego lá, eu tenho que remover. Só que tem o caso fácil, médio e difícil. Por quê? Porque quando eu tiro um nó, eu posso comprometer a estrutura da minha árvore. Nesse caso, o 4 não é querido por ninguém. Pobre 4, não tem filhos. Né? Ele não tem ninguém que dependa dele. Então eu posso simplesmente remover, do free nele, e só tenho que lembrar de atualizar esse cara. Tem que devolver um return null, mesma ideia mesma ideia da inserção. Né? Eu tenho que avisar meu pai, olha, agora você achou que você tinha um filho? Tenho novidades para você. Mas só isso, só avisar ele, né, na volta, resolveu. Esse é o caso fácil. Estamos bem? Tudo bem? Tem o caso médio. Imaginem aqui que eu quero remover o 9, tá? Então agora eu vou corromper isso aqui e fazer, ó, na verdade era o 9. Então esse verdinho aqui foi para chegar até o 9, tá? O 10 foi inserido, fiz a busca, do 5 descer direita, do 8 descer direita, cheguei no 9, quero removê-lo. Opa, ele tem um filho. Se eu só remover ele, dá bobagem. Mas ele só tem um filho, ele não é uma bifurcação, ele é só um ponto de passagem. Então o que eu faço? Uma conexão direta. Na figura é muito fácil, né? A figura é só isso aqui, ó. Na implementação é fácil, mas tem que ser cuidadoso. Por quê? Às vezes o meu único filho está à direita, às vezes está à esquerda. Então eu tenho que verificar. Se o meu filho esquerdo é nulo, guarda numa variável auxiliar o filho da direita, o apontador para esse cara, o endereço desse cara. Se não, guarda o da esquerda. Você tem que guardar o filho certo e você devolve para o seu pai falando, opa, tenho novidades para você. Né? Agora o seu filho é esse cara aqui. E depois você elimina esse cara. Né? Na verdade, você elimina esse cara, mas você guardou no auxiliar quem vai ser o novo, né, o novo filho dele. E daí, na hora que você vai voltar da recursão, você dá o return, ele põe lá e está tudo certo. Tá? Eu não vou fazer na figura aqui, mas esse 10 efetivamente está um nível acima agora. Né? Ele tem um salto a menos. Tudo bem? Qual é então, o caso difícil? Tá? O caso difícil é, por exemplo, para remover o 8. Inclusive eu vou arrumar a figura, eu falei que não ia, mas eu vou sim, porque senão vai ficar um caos na nossa vida. Então, perdão? Dá pra fazer com um, tá? Que ele tem 2 filhos. Com um, verdade, boa. Dá pra fazer com um, talvez eu use o 8 para um subcaso, mas a gente chega lá. Então tem razão, vamos dizer que eu vou remover, agora eu quero remover o meu alvo aqui, é 1, boa. Eu cheguei até ele, né, fiz a busca para cá, encontrei ele tem 2 filhos. O que acontece? Eu não posso simplesmente tirá-lo, né, eu não posso remover esse cara. Porque daí eu vou amarrar o 3 em quem? No 0 ou no 2? Vou escolher, o resto eu jogo fora da árvore? Não pode, não posso comprometer a estrutura. Felizmente tem uma sacada, que conceitualmente é bem bonita, na prática também é bonito, mas é um código mais chatinho, então fica como extra para vocês revisarem, tem no material de aula e tal. É o seguinte, eu tenho que achar um elemento que pode substituir o 1, pode substituir o nó-alvo, mas não compromete a propriedade de busca. Esse que é o desafio. Porque eu posso falar, coloca um outro cara ali no lugar dele, né, para continuar servindo de bifurcação. Só que se eu colocar qualquer um, se eu pegar e falar, tira o 7, que é uma folha, e põe aqui, a propriedade de busca está mantida? Não está, né? Quem que eu vou colocar no lugar do 1? Tá? Nesse caso, os dois são candidatos, porque como a árvore é pequenininha, fica muito, muito simples, né? Mas pensem de modo mais geral, quem eu quero colocar é ou o meu predecessor ou o meu sucessor. Lembrando vocês o que é isso. Predecessor é o maior elemento menor do que eu. Ou seja, é o cara que está mais próximo de mim, mas ainda está antes de mim, no valor. O sucessor é o complementar, né? É o menor elemento maior do que eu. Por que isso é importante? Porque na propriedade de busca, o meu predecessor, ele é menor do que todo mundo que está à minha direita, afinal ele está na subárvore esquerda, mas ele também é maior do que todo o resto da galera, porque ele era o cara que estava logo antes de mim no valor. Tá? Então, se ele me substituir,
nada quebra, propriedade de busca é mantida. Tá? Porque se eu fizer uma remoção que destrói a propriedade de busca, minha estrutura não serve mais para nada. Tá? Então, nesse caso, vamos dizer o predecessor é o próprio zero, tá tranquilo, né? É simples, eu só troco eles, né? Eu troco a amarração aqui, então vou fazer na figurinha por falta de tempo. Obviamente vai ter que mexer com vários ponteiros e tal no código, mas aqui na figurinha o 0 vem para cá, o 1 vem para cá. Temporariamente isso corrompe a propriedade de busca, mas aí eu mando remover o 1, né, da nova posição dele. E isso não vai me dar problema, por quê? Porque uma propriedade bem interessante é que o meu predecessor nunca tem 2 filhos. Porque vejam, pensa num nó aqui. Se ele tiver 2 filhos, quer dizer que tem gente maior do que ele e menor do que ele. E lembra que ele era o maior elemento menor do que eu? Ele tem que estar o mais próximo de mim possível. Se ele tivesse 2 filhos, um dos filhos estava mais próximo do que eu. Então ele não seria predecessor. Isso faz sentido? Né? Isso quer dizer que esse cara, nesse caso ele não tem nenhum dos filhos, né, o meu predecessor, mas ele podia ter um deles, de qualquer forma cairia num dos casos mais simples de antes, e daí eu faria a remoção mais simples. Nesse caso é só eliminar, né, faz a troca e depois elimina. Né? Se fosse aqui, seria um pouco mais interessante, por isso que eu vou fazer bem rápido, tá? Mas eu prometo, bem rápido. Se eu quero eliminar o 8, o predecessor dele é o 7. Né? Então note, o predecessor não é necessariamente o filho esquerdo. Pode ser o filho esquerdo, se o filho esquerdo não tem ninguém à direita dele, como é nesse caso, ou é o maior cara da subárvore esquerda. Né? Eu desço na subárvore esquerda e procuro o máximo, o maior elemento de lá. Nesse caso aqui é o 7. Né? Daí eu faço a troca assim, o 7 vem para cá, o 8 vem para cá e eu elimino esse cara. Como a minha árvore é pequenininha, nos 2 casos ficou simples, né, que ele era uma folha, mas ele podia até ter um filho, eu só faria esse tipo de amarração direta. Né? De qualquer forma, ele nunca vai ser o caso dele ter 2 filhos. Predecessor de um elemento, o que está na subárvore esquerda, o maior elemento da subárvore esquerda nunca tem 2 filhos, porque senão ele não seria maior. Né? Porque o filho da direita dele seria maior do que ele. Vale tudo a mesma lógica para o sucessor. Dúvida? Alguém perguntou alguma coisa? Tá bom, então foi mais corrido esse final, por motivos óbvios, mas é por isso que a remoção dá um pouquinho mais de trabalho, e daí vocês podem imaginar que para fazer o código funcionar direitinho tem vários detalhezinhos, tem nas notas de aula, tem vídeo aula também, de outras iterações do curso, mas o importante é vocês estarem com a árvore binária de busca e essas principais operações da cabeça para a gente ver as coisas mais avançadas depois. Tá? Então, tá legal, gente. Obrigado e bom final de semana. Tá próximo agora, né?